Tem uma pergunta muito comum que a gente tem: como que funciona a nossa avaliação, tá? Nossa avaliação da coluna é muito completa, ela tem vários componentes. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse quadro aqui, fase de degeneração da coluna vertebral, que é onde a gente usa para determinar a quantidade de sessões que a gente passa para o paciente. Além, do que esse quadro explica, a gente faz avaliação física, testes ortopédicos dentro da condição que aquele paciente tem, vinculado à queixa principal que ele traz para nós, fazemos a palpação, testes quiropráticos, palpamos a coluna, verificamos a mobilidade das articulações, explicamos para o paciente o motivo pelo qual ele está sentindo aquela dor, explicamos como o tratamento quiroprático pode ajudar, explicamos o que é quiropraxia, para que o paciente entenda a quiropraxia como profissão e o tratamento quiroprático, os benefícios que ele tem. Mas eu quero falar especificamente desse quadro, que fala das fases de degeneração da coluna vertebral. Então aqui nós temos basicamente 4 etapas, que a gente consegue determinar. A primeira delas fala de uma fase normal, que é uma coluna normal. Quais são as características de uma coluna normal? Ela tem a mobilidade articular preservada, o disco preservado e hidratado, e ela tem a curvatura da coluna também preservada e hidratada. Esses 3 componentes caracterizam uma coluna normal. Qualquer coisa menos que isso vai avançando em fases. Então na fase 1, tudo que está aqui normal vai sendo agravado. Então ocorre a diminuição da mobilidade, o disco que estava preservado e hidratado, ele vai ser desidratado, uma desidratação leve do disco e uma alteração inicial da curvatura. Essa é a fase 1, a fase inicial, já está começando a ter problema na coluna. Nessa fase, o paciente já começa a ter dor, Normalmente uma dor local, não é uma dor ainda irradiada, mas é uma dor que já incomoda, é uma dor que já faz parte da vida do paciente. A fase 2 é a evolução da fase 1. Então, tudo que tinha na fase 1, ele é intensificado. Então, aqui é a diminuição significativa da mobilidade. A gente já percebe uma coluna travada, às vezes na região lombar, às vezes na região do pescoço cervical, às vezes no meio da coluna. A gente percebe que a coluna não tem mobilidade, o paciente tem dificuldade de se abaixar, tem dificuldade de fazer algum tipo de movimento. Significativa desidratação do disco. Então, o disco intervertebral já está desidratado. A alteração na curvatura, bico extravagário, que é a calcificação dos ossos da coluna, e possível hérnia de disco. Nessa fase, é comum a gente perceber que o paciente já tem dor que irradia para a perna. Ele já tem um componente neurológico, ele já sente dor lombar que está dando formigamento, sensação de dormência, perda de força para a perna. Ele já tem essa dor cervical, ele sente formigamento, perda de força, ele sente perda de mobilidade para o braço. A fase 3 é a fase mais grave. Então, aqui na fase 3 já acontece o fusionamento e perda da mobilidade. Então é uma coluna que está fusionada, perde mobilidade, desidratação total do disco e já lesão da raiz nervosa, e uma severa alteração na coluna. Então a pergunta é: em qual será dessas fases que você se enquadra? Com esse vídeo talvez você possa já ter uma ideia inicial de qual das fases você está. E para cada fase, associada à condição física, à condição clínica de cada paciente, nós determinamos o tratamento mais adequado. No nosso site você consegue responder um quiz, tem lá no nosso site, inclusive é um sucesso esse quiz, você pode ir lá e responder, onde você vai, através desses mesmos parâmetros, ter uma ideia de em qual fase você está e qual a quantidade de sessões, teoricamente, seria o seu tratamento. Por que eu digo teoricamente? Porque, obviamente, precisa da avaliação, para a gente poder confirmar isso, porque condição física, condição clínica, tudo isso influencia para a gente poder determinar o tratamento mais adequado para você. Então procure uma das nossas unidades, agenda sua avaliação, descubra qual o melhor tratamento e fique livre das dores na coluna.